Filipenses, capítulo 3, versículo 1. Os irmãos acharam? Amém? Vamos ler o texto. Faremos uma leitura até o versículo 1 do capítulo 4. Então serão 22 versículos que leremos. Diz assim o texto bíblico: Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa mutilação ou circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, e nos gloriamos em Cristo Jesus. E não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então, somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos no meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Portanto, meus irmãos, a quem amo, de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Feche seus olhos, venha orar comigo mais uma vez. Deus amado, abra os nossos corações para ouvir a tua palavra. Usa a minha boca, usa a minha vida,
como um vaso de barro em tuas mãos, seja noite de salvação, seja uma noite de restauração, noite em que a fé será fortalecida. Anime o cansado, que Jesus seja maior em nossos corações através desse sermão. Eu entrego a ti, para que você entregue, para que o Senhor entregue aos meus irmãos. No nome de Jesus, amém e amém. Eu começo esse sermão dizendo o tema dele. O tema desse sermão é: o que você perdeu por Cristo? Esse é o tema do sermão. O que você perdeu por causa de Jesus Cristo? Nós sabemos que houve um avanço de várias mentiras em forma de sermões espalhados pelas igrejas. Muitas mentiras, muitos enganos, levaram para os púlpitos uma mensagem que é a mensagem de inimizade com a cruz. A mensagem de que quando a gente vem a Jesus Cristo, nós não ganhamos uma cruz, nós ganhamos bens, nós ganhamos saúde, nós ganhamos coroas. Ganharemos coroa, mas não agora. A nossa coroa ganharemos no retorno do Senhor Jesus Cristo. Mas quando a gente vai a Cristo, recebe Cristo como nosso Senhor, Salvador, eu não posso mentir a vocês. O que ganhamos de imediato é uma cruz. Todo cristão verdadeiro carregará a sua cruz. A cruz é renúncia. A renúncia causa sofrimento. Cruz não é um elemento de conforto. A cruz é um elemento de desconforto, de sofrimento. E os lugares onde essa mensagem da prosperidade, do bem-estar cristão, os lugares onde isso foi pregado, lotaram. As pessoas querem ouvir esse tipo de mensagem. Elas querem vir a Jesus para poder ganhar uma casa própria. Elas querem vir a Jesus para ganhar um carro novo. Elas querem vir a Jesus para não falir de novo. Por isso que as fogueiras santas da vida estão lotadas. Por isso que as igrejas motivacionais também estão lotadas. Mas eu tenho também algo importante para dizer e algo muito bom. As igrejas em que a cruz de Cristo está sendo anunciada também estão lotadas. Porque a gente sabe a mensagem verdadeira. A gente conhece. Só no primeiro sermão do apóstolo Pedro, 3.000 almas se renderam ao Senhor. No primeiro sermão dele, 3.000 almas vieram ao Senhor. Depois, no outro momento, mais 5.000 almas vieram ao Senhor por causa do apóstolo Pedro e do apóstolo João. A mensagem da cruz, ela afasta os carnais, mas ela traz os discípulos verdadeiros. Ela afasta o ímpio, o que busca a impiedade o tempo todo. Mas a mensagem da cruz atrai quem quer de fato verdadeiro discipulado. Paulo aqui diz o que ele perdeu. Ele está escrevendo aos Filipenses e ele lembra o seguinte: alegrem-se no Senhor. E aqui é um primeiro paradoxo do sermão. Tem cruz, mas tem alegria. Porque cruz não é ausência de alegria. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz só: tristes, porém alegres. Tem esse paradoxo. Eu preguei domingo passado num texto em que as pessoas estavam sendo salvas, os pobres, os oprimidos, aqueles menores da sociedade, e Jesus exulta no Espírito, diz o texto. E ele diz assim: graças eu te dou, Pai, porque o Senhor não revelou essas coisas aos poderosos, mas o Senhor revelou essas coisas aos pequeninos. Ele exulta no Espírito, se alegrando profundamente em Deus. Ele sabia da missão dele, ele sabia dos sofrimentos que esperava por ele. Mas ele exultou em Jesus, em Deus Pai. Ele exultou. A alegria do Espírito tomou o coração dele. Mesmo ele sabendo das vicissitudes, dos sofrimentos da vida. Então tem cruz, mas tem alegria suprema. Logo no versículo 1, Paulo diz: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Esse é o ponto importante para a gente. Porque a minha alegria não está em se eu terei o triplo do dinheiro que eu tive nesse mês, no mês que vem. A minha alegria não pode estar nisso. A minha alegria não está naquilo que eu vou ganhar nessa vida, mas a minha alegria está no Senhor. A gente precisa entender isso. Porque tem muito crente triste porque não venceu na vida.
Tem muito crente triste porque acha que não conseguiu aquilo que o pai queria que ele conseguisse, que a mãe queria que ele conseguisse, ou que a vizinhança queria que ele conseguisse. Crente, olha para mim. Você precisa se alegrar no Senhor. A minha alegria está no Senhor. Ah, mas eu tenho cruz para carregar. Ah, mas eu tenho tanto sofrimento para suportar. Mas a nossa alegria está no Senhor. A nossa alegria não está nem na paz terrena. Porque a paz, ora a gente tem, ora não tem. A vida do crente, em alguns momentos, é assim. Uma semana de paz, às vezes uma semana de angústia. Um mês de paz, um mês de angústia. Tem anos todinho que a gente passa na angústia. Então, se a gente depositar a nossa alegria nas vitórias da vida, quando as derrotas vierem, o que vai acontecer com a gente? A gente vai afundar. Agora, se a minha alegria está no Senhor, eu tenho uma notícia. O meu Senhor não muda. Ele não tem essa instabilidade que a gente tem. Um dia ele me ama, no outro não me ama. Parece até alguns que ouvem, né? Um dia está amando, um dia não está. Um dia está de bom humor, um dia está mal-humorado, carrancudo, sem vergonha. O meu Senhor não muda o ânimo. Ele me ama hoje e me ama amanhã. E me ama sempre. Ele não muda. Então a minha alegria precisa estar nele. A sua alegria precisa estar no Senhor Jesus. Paulo toma cuidado com as palavras. É por isso que ele diz: alegrem-se no Senhor. No Senhor. Eu tenho várias alegrias na vida. Eu tenho várias alegrias. Mas essas alegrias não podem apagar a verdadeira alegria. Eu sou um homem alegre porque eu sou crente. Eu sou um homem alegre porque eu tenho Deus, porque eu tenho Jesus Cristo. Eu não dependo de um copo de cerveja para me alegrar. Eu não dependo de um copo de vinho para ficar alegre. As pessoas dizem assim: quando eu viver tudo que eu tenho para viver, eu viro crente. Como se ser crente não é viver? Ser crente, então assim, quando tu curtir, tiver todas as alegrias do mundo, aí tu vem aqui, né, para chorar, e tristeza. Não. Nossa vida tem cruz, é óbvio. Mas quem disse que no mundo não tem? Quem disse que o ímpio não tem as suas cruzes? Quem disse? Pelo menos a minha é do meu Salvador. A deles é a do diabo. Quem disse para você que o diabo é feliz? Quem disse para você que o reino das trevas é um reino de alegria? Ele tem a cruz deles para carregar. Eles ficam se anestesiando, curtindo. Mas na hora de carregar a cruz, eles não têm um ajudador. Nós temos alegria. E eu paro para pensar, que negócio é esse? A gente curte, a gente dança. A gente pode ir até no cinema. A gente pode até tomar café. Outros tomam até algumas outras coisinhas mais. Nada demais, né? A gente pode comer pastel. A gente pode ir para a praia, tomar banho de piscina, correr, fazer um monte de coisa, tanta coisa alegre que a gente faz. Agora, eu não posso mentir a vocês. Se você é crente, óbvio, você terá alegria em Deus. Você é crente, mostra-me a tua cruz. E para com isso de dizer, a minha cruz é o meu irmão. Não é disso que a gente está falando. A cruz é a renúncia. A cruz é a renúncia. A cruz é aquilo que eu pego como sofrimento por causa de Jesus Cristo. Não porque você roubou alguém. Não. É o sofrimento que vem por causa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mas agora eu quero entrar em alguns pontos em que o apóstolo Paulo fala de perda. Olha, ele continua o texto. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim. É uma segurança para vocês. Cuidado com os cães. Obviamente, isso aqui não é uma menção aos cachorros da rua, né? Cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus. Que nos gloriamos em Cristo Jesus. E não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para tal confiança. Quem são os cães? Para os judeus, os cães são gentios. Eu sou gentio.
Você é gentil. Gentil é todo aquele que não é judeu. Para os judeus, os gregos eram os cães. Os romanos eram os cães. Aqueles que estavam fora da aliança eram os cães. Os samaritanos. Mas vocês lembram que no sermão de domingo passado, Jesus, ele ensinou uma coisa que mudou o entendimento dos discípulos, quando ele disse assim: se a uma casa não receber vocês, bata a poeira da sandália. Vocês lembram disso? Se não tem a paz, leve a paz para vocês, mas bata o pó da sandália e vá embora. Isso era o ensinamento judaico. Quando você entra numa cidade samaritana, quando você chegar em Jerusalém, bata o pó da sandália, porque a poeira dos samaritanos é imunda. Aí Jesus, mandando os seus discípulos para Galileia, cheia de judeu, ele diz assim: quem não receber a minha mensagem, bata a poeira. Mas Jesus, eles são judeus. Isso a gente faz com o samaritano. O que Jesus está querendo ensinar? Pode ser judeu, pode ser o Papa, não tinha Papa, né? Pode ser o sumo sacerdote. Se não recebe a mensagem do Evangelho, bata o pó da poeira, porque a poeira servirá de juízo contra eles. Ele inverteu a jogada, né? Aqui Paulo inverte. Os cães não eram gentios? Os cães aqui são os judeus que querem obrigar o povo a circuncidar. É Jesus mais a circuncisão. É Jesus mais as obras. É Jesus mais a obediência da lei. Esses são os cães. Eles estão penetrando na igreja, ensinando coisas contrárias ao evangelho, e eles praticam o mal. Cuidado com esses cães. Eles acham que isso é sinal de orgulho, a obediência da lei. Aí Paulo diz: eu teria muito mais motivos para me orgulhar do que eles. Por quê? Quem é Paulo? Verdadeiro hebreu, da tribo do primeiro rei de Israel, tribo de Benjamim. Ele, quanto à lei, o texto diz que ele era irrepreensível. Fariseu. Irmãos, o maior status religioso da era judaica, do segundo templo, era ser um fariseu. Paulo alcançou isso daí. Eu estava falando hoje para alguns irmãos, nós temos um grande número de psicopatas em títulos, em carreiras altas, porque eles procuram esses lugares para estar. E a gente vê muita psicopatia religiosa há 2000 anos atrás. A gente vê isso na Bíblia Sagrada. Parece que aqueles homens não tinham nem sofrimento na alma, eles matavam mesmo. Paulo conseguiu essa carreira. Não estou dizendo que Paulo é um psicopata, nada disso. Mas eu estou querendo dizer que ser um fariseu era algo gigantesco naquela época. E um fariseu irrepreensível. Paulo diz assim: quanto ao zelo, eu persegui a igreja. Eu era comprometido com a religião judaica. Eu fui circuncidado ao 8º dia. Eu cumpri tudo direitinho, todos os ritos. Eu estava lá, eu era fariseu, hebreu, da tribo de Benjamim. Conhecedor da lei, conhecedor da palavra. Provavelmente ele tinha os salmos todos de cabeça. Conhecia o livro de Isaías como ninguém. Ele falava aramaico, ele sabia a língua dele. Nem todos os judeus sabiam muito bem as línguas, o hebraico, o aramaico. Paulo dominava tudo isso. E o que fazer? Porque a Bíblia Sagrada diz o seguinte, que alguns fariseus e alguns mestres da lei até criam em Jesus. Mas para não perder a sua posição, eles não seguiam. Olha isso. Essa coisa ainda mexe com a gente, né? Se eu seguir Jesus, eu vou perder o que na minha vida? Vai pensando aí. Se eu me aprofundar na fé, eu perco o quê? O que eu perco? Se eu me aprofundar no caminho de Jesus Cristo, eu vou perder isso, vou perder aquilo. O que a gente faz? Não, é melhor eu administrar aqui, né? É o equilíbrio. Também não vou perder tudo por causa de Jesus. Isso não vale. Ou você deixa tudo por causa de Jesus Cristo, ou você é igual um ímpio. Não, mas eu não sou igual ao ímpio, não, porque eu criei mais ou menos. Eu sou um amigo do Evangelho. Eu sou um amigo de Deus. Os verdadeiros amigos de Deus amam a Jesus Cristo. Deus não tem amigo pilantra. Deus não tem amigo mais ou menos. Ou é ou não é. O que Paulo fez com tudo isso? Ele diz, eu tenho razão para me orgulhar. Eu tenho razão para dizer, eu obedeço a lei de Deus todinha. Conhecendo Jesus Cristo, ele vai descobrir que não obedece. E não é possível cumprir a lei. A lei veio somente para nos condenar.
A lei que encerra um homem debaixo do pecado. Para que alguém, de repente, no meio de nós, diz assim, se eu morrer, com certeza eu estou com Jesus. Com base em quê, querido? Com base em quê, querida? Se eu morrer, eu estarei com Jesus. Com base em quê? Porque eu sou um bom homem. É um bom homem da onde que tu é um bom homem? Porque eu sou uma boa mulher. Eu não sou nem crente, não. Eu não sigo nem Jesus direito, não. Eu creio que ele existe. Faço o sinal da cruz ali quando eu passo em frente a um cemitério. Faço o sinal da cruz em frente à igreja. Sinal da cruz quando eu acordo. Quer dizer o que isso aí? Quer dizer o quê? Jesus escandalizou mais do que qualquer líder no mundo. Porque ele diz o seguinte, todo aquele que vem a mim e ama mais sua mãe, seu pai, seu irmão, sua família e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E todo aquele que vem após mim e não carrega a sua cruz, não pode ser meu discípulo. E aí está a pessoa achando que vai morrer. E Jesus vai estar lá esperando, fofinho, como eu estava esperando você morrer. Eu sempre te amei, você é tão fofinho. Acha que é assim. Irmãos, Jesus é sério e a morte é séria. É algo muito sério. Porque o texto do jovem rico que eu preguei nessa igreja aí, os meus amigos da mídia perderam sem querer, não os de agora, os mais, né? Não os que estão. Mas perderam a minha mensagem do jovem rico. Até eu queria ouvir. Não sei onde está, mas é um texto que dá tristeza. Porque ele vem a Jesus, parece que ele está empolgado, né? Mestre, bom mestre, o que devo fazer para ter a vida? Jesus disse para ele, cumpra os mandamentos. O que ele diz? Eu cumpro desde a minha infância. Eu sou bom desde a infância, eu cumpro. O que Jesus falou para ele? Tudo bem, venda tudo que você tem e dê aos pobres. E agora? Sabe o que é triste? Ele achou que a riqueza dele valia mais do que Jesus. Porque a Bíblia diz que ele se entristeceu e foi embora. Se você sabe quem é Jesus de verdade, sabe qual seria a sua reação? Eu dou para o pobre, eu queimo, eu faço o que tu quiser, mas deixa-me te seguir. Jesus vale mais do que toda a riqueza desse mundo. Ele vale mais do que todas as estrelas que são imensas, gigantescas. Ele vale mais do que todas as galáxias, do que todo o universo. Junta todos os anjos, toda a beleza que existe no mundo. Jesus vale mais que todos eles. E o jovem rico foi embora. Aí Jesus diz, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico herdar o reino de Deus. E aí a gente se encontra com Zaqueu, um cara rico, publicano, sem vergonha, ladrão. Publicano é um judeu que se aliou a Roma para pegar imposto de outros judeus. É um pilantra. Eu ia ser o primeiro a detestar ele. O cara é judeu, eu sou judeu, ele é um aliado de Roma e toma meu imposto e ainda toma mais do que deveria. Zaqueu botava no bolso os impostos. Jesus chegou na cidade, Zaqueu queria ver Jesus. Por que Jesus é assim? Um monte de gente que não presta chega perto dele, ele não liga. Um monte de gente que não presta chega até Jesus. E você acha que quem presta são os seus amiguinhos da escola. Eu quero ver os seus amiguinhos da escola te aguentar quando você fracassar. Ou se tornar um verdadeiro pilantra. Eu quero ver como fica essa relação. Jesus deixa Zaqueu se aproximar. Ele sobe numa árvore para ver Jesus. Aí Jesus disse, Zaqueu, pelo nome, esta noite ceiarei em sua casa. Hoje ceiarei em sua casa. Ele vai comer com um publicano. Vai comer com publicano. Jesus comia com prostituta, com publicano, com um monte de gente. Ele entra na casa de Zaqueu. A mensagem do reino é levada. Zaqueu crê em Jesus e diz assim, Senhor, todo aquele que eu roubei, eu vou ressarcir 4 vezes mais. O que Jesus disse naquela casa? Aqui houve salvação. Qual foi a perda de Zaqueu? Quem eu devo? Darei 4 vezes mais. Quem eu roubei? Darei 4 vezes mais. Porque quando Jesus chega, não é possível ficar sem perder nada. Só que você pensa assim, poxa, que negócio é esse? Eu sou empresário. Eu não lido com coisa que eu vou perder, não. Ou eu sou homem de negócios. Ou eu tenho um bar. Ou não sei o quê. Eu nunca entro na jogada para perder. Com Jesus só entra se perder, meu camarada. Se tu não perder, tu pode ir embora. E é assim mesmo, a gente faz assim mesmo. Parece que a gente fica implorando para a pessoa ser crente.
Ou vai ou racha. Ou segue ou não segue. O caminho da salvação está aberto. A Bíblia diz que a salvação é no dia que se chama hoje. Ou vai ou racha. Mas eu vou perder. Mas você vai ganhar a maior das maravilhas. É porque a gente não tem noção de quem é Jesus. A gente não tem noção. É por isso que mais para frente nesse texto, Paulo vai dizer, eu quero conhecer a Cristo e o poder da ressurreição. Eu quero conhecer isso. Você quer saber o valor de Cristo? Vá no cemitério. Quando uma pessoa estiver sendo sepultada, e vê se algum dinheiro levanta aquela pessoa. Deixou família, deixou todo mundo. Algum dinheiro levanta aquela pessoa? Você acha que aquele morto não daria tudo para levantar? Você acha que aquele morto não diria assim, eu até mesmo trabalharia menos para estar mais com a minha família, para conhecer mais o poder de Deus? Se fosse possível, eu trabalharia menos, eu ganharia metade. Porque a morte me tirou tudo. Deixa eu falar uma coisa para você. A morte vai te tirar a sua sexualidade. A morte vai tirar seu dinheiro. A morte vai tirar sua família. A morte vai acabar com você. Teu rostinho bonitinho de botox, que não tem nada contra. Tenho nada contra. Teu dentinho bonitinho, que você foi lá na minha esposa e cuidou dele. Ou no seu dentista favorito. A morte vai tirar tudo. Procura o túmulo de uma Miss. Miss da Austrália. Miss Portugal. Miss Brasil. Sabe o que tem lá? Osso. E dependendo, se não for tão antigo ali no cemitério, carne podre. Mas eu lembro que Jesus levantou Lázaro no quarto dia, ele já cheirava mal. Lázaro, venha para. Como é que ele pode fazer isso? É a resposta que ele dá para Maria e Marta. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. O cara pode estar no fundo do mar, lá no Titanic. Um dia Jesus vai voltar e vai dizer, levante-se. Levante-se. A Bíblia diz que o mar dará os seus mortos. Será que algum vai escapar? Nenhum. Mas nem que está lá no fundo do Oceano Atlântico. Nada. Todos voltarão. Uns para a condenação, outros para a alegria. Aí a gente começa a ver quanto vale o nosso Senhor. Por isso que Zaqueu fez o que fez. Zaqueu mudou de vida. Paulo aqui, ele diz o seguinte, no versículo 7. Mas o que para mim era lucro, a religião farisaica, esse título, essa pompa religiosa, esse poder, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda. Olha para mim, não é que Paulo está lamuriando, não. Eu conheci Jesus, perdi minha namorada, tive que largar ela. Eu conheci Jesus, aí eu tive que parar de ser um corrupto, tive que parar de pegar merenda de criança. Não, não é isso não. O que Paulo está dizendo é, eu reputei tudo como perda por causa de Jesus. Eu reputei tudo como perda. Trazendo para os nossos dias eu larguei a namorada que eu tinha que largar. Por causa de Jesus. É em tom de comemoração, não em tom de choro. Como eu queria estar lá. Como eu queria aquilo. Não. É em tom de alegria. Eu reputei tudo como perda por causa de Jesus Cristo. Aí ele continua, ele vai explicar mais. Olha o versículo 8. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza, olha a linguagem dele, do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Irmãos, vocês têm noção do que é isso? O que você perdeu por causa de Jesus, crente? O que você perdeu por causa de Jesus? Pastor, não quero perder nada, não. Segue tua vida. Segue tua vida. Eu não perdi. Segue tua vida. Vai ser a maior frustração, irmão. A maior frustração. Mas segue sua vida. Agora você que é crente, o que você deixou? E não é deixar com expressão de tristeza, não.
eu conheci a Cristo, acabei deixando aquele emprego que eu tinha lá, vocês sabem o que eu fazia naquele emprego, acho com um tom de tristeza. Não é assim, irmão. Você tem que falar e você tem que sentir como se tivesse trocado algo que é um esterco por um diamante. Porque Paulo diz, tudo isso para mim é esterco. E aí tem uma tensão aqui, né? Eu reputei tudo como esterco para poder ganhar a Cristo. Mas ele não já tem Cristo? É óbvio, ele estava no início da caminhada. Ele jogou tudo, mas no texto vai mostrar essa tensão. Eu quero conhecer a Cristo, mas ele não já conhece? Como que funciona isso na teologia? Nós chamamos isso de tensão teológica. Tensão teológica. Eu quero conhecer a Cristo, mas eu já conheço. Eu quero ser alcançado por Cristo, mas eu já alcancei. Isso é uma tensão teológica. Isso existe. Na teologia, nós chamamos de já e ainda não. Eu serei salvo? Serei. Mas eu já sou? Sou. Eu já sou salvo, mas ainda não. Porque haverá aquele encontro sagrado com Cristo que vai voltar. Ele continua. Versículo 9. E ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé. É difícil. Às vezes as pessoas dizem assim, pastor, o que eu tenho que fazer para ser salvo? O que eu tenho que fazer? Às vezes, Ney, eu tenho a sensação que algumas pessoas querem uma escadaria para subir de joelho. Agora eu mereci. Né? Às vezes eu tenho a sensação que a pessoa quer, quanto eu posso pagar? Porque Zaqueu pagou, Zaqueu não pagou. Zaqueu não pagou. Aquilo não foi um pagamento. Eu pago, eu dou para os pobres e você me dá a salvação. Não foi pagamento. Aquilo foi resultado da salvação. Ele não fez aquilo para ser salvo. Ele fez aquilo porque ele já tinha alcançado a Jesus. E aquele é um resultado do encontro com Jesus. Porque Jesus muda todo o nosso interior. Eu não vou subir escadaria de joelho para santo algum. Eu não sou doido. Não vou. Agora, existem coisas que eu farei justamente porque Jesus me alcançou. Porque eu já sou salvo. Agora, o que você tem que fazer para ser salvo? E você? Eu vou contar aquilo que eu contei domingo passado aqui. Meu amigo evangelizou alguns travestis. E ele evangelizando alguns travestis, eu contei isso no domingo passado. Ele foi lá e uma travesti disse para ele assim, meu nome é Andréia. Era um homem, né? Meu nome é Andréia. E ele chamou de Andréia. Tudo bem, Andréia. Posso pregar a palavra do reino para você? Pode. Então, Andréia, Jesus é isso. Posso orar por você, Andréia? Levou para um canto. Quando ele foi orar, o que a Andréia disse para ele? Não ora não. Quando você for orar, você ora para o Lucas. Porque Deus me conhece como Lucas. O que está acontecendo ali? É um processo de perda. Perda do quê? Da identidade. Entende? O que ele vai perder? Ele vai perder a identidade que deu para si. Porque ele sabia quem ele era para Jesus. Eu sou o Lucas. Já está começando um processo de perda. Mas ele não faz isso para ser salvo. É porque alguma coisa já está acontecendo nele. O que você precisa? Crer em Jesus de todo o seu coração. Uma vez eu visitei uma mulher aqui no bairro. Muito magrinha, muito magrinha. E eu na casa dela era muito magrinha. Ela disse, pastor, meu sonho é se batizar. Meu sonho é ser crente. Mas eu não vou ser ainda não, porque eu fumo. Eu falei, ué. Mas isso vai deixando aos poucos, né? Você crê em Jesus? Não, eu creio, mas não creio ainda de coração, porque eu tenho que deixar de fumar. E eu tentei pregar aquela mulher, é o evangelho. Mulher, creia de coração, mulher. Creia de coração que Jesus é seu Senhor e venha como está. Para alcançar a salvação, você diz assim, não é um preço, eu paro de fumar e o Senhor me salva. Não é. Eu quero a salvação. Venha. Ela não veio, ela morreu. Quem sabe? Ela já teria abandonado tudo isso. Perdido o vício e tantas outras coisas. Mas ela não veio por causa do cigarro. Creia somente. Somente creia. Paulo diz aqui, é uma justiça que vem pela fé. Eu creio que Jesus é o meu Senhor. Ele tomou o meu coração. Agora eu creio nele. Amém. Isso te basta. As outras coisas virão com o tempo.
com o tempo. Versículo 12, venha comigo, pule para o 12. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado. Olha o paradoxo aqui. Ele diz, mas prossigo para alcançá-lo. Eu prossigo para alcançar. Apóstolo Paulo não tinha alcançado? Alguns estudiosos dizem que ele está, de alguma forma, respondendo a alguns soberbos desses falsos mestres de Filipos que achavam que já tinham alcançado a perfeição, ou pela obediência à lei, ou pelo conhecimento de alguma coisa misteriosa. E Paulo está dizendo, não, eu que sou apóstolo ainda não alcancei. E Paulo não tinha alcançado o poder da ressurreição ainda. Paulo não tinha encontrado Jesus na glorificação. Porém, ele diz, eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Jesus. Ele já tinha sido alcançado, mas ele ainda vai alcançá-lo. Essa tensão, irmãos. A gente convive com essas tensões no interior, tá bom? A gente convive com isso. Eu tenho essa tensão. Como eu quero ter o meu corpo glorificado? Como eu quero que o meu Senhor me alcance? Mas eu já fui alcançado. Agora, preste atenção no que eu vou dizer a você. Precisa haver um desejo ardente no seu coração para encontrar Jesus. Eu sei que você já encontrou, mas você ainda não viu como é. E esse desejo de Paulo precisa estar em todos os corações, no meu e no seu coração. O desejo de encontrar a Jesus. E a gente vai dizer assim, no dia da minha conversão, foi tão maravilhoso. Eu sei que muitos aqui já sentiram até o fogo do Espírito. Nem todos, tem uns mais frios, tem uns mais quentes. Mas eu sei que tem gente aqui que já sentiu o fogo do Espírito. Aquilo que o Edward falava, que ele sentia, uma chama que queimava. Mas aquilo ali não é nada comparado ao dia em que Jesus se manifestou. Nada é comparado àquele dia, o dia que o nosso Senhor se manifestar. Aí nós vamos exultar como Jesus exultou. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Haverá choro de alegria, levantar de mão. Esse desejo de Paulo precisa estar em nossos corações. 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, olha isso, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Repara nisso, mais uma coisa faço. Mais uma coisa faço. O que ele faz? Esqueço das coisas que ficaram para trás. Já viu alguém que está correndo na rua? Dá para discernir se ele está correndo de alguém ou se ele está correndo em direção de algo bom. Se o semblante dele tiver de sorriso, se for menino, é pipa. Às vezes não vê nem o carro, né? E corre, mas está para ver que ele está correndo pelo que ele está vendo na frente. Agora, tem aqueles que correm pelo que está vindo atrás. Aí é um pitbull, a polícia, sei lá, né? Tiroteio, um leão. Ele corre de medo que está atrás. Não é que ele quer ir para frente, não. Ele é obrigado a correr para sobreviver. A corrida de Paulo aqui é a corrida de alguém que está vendo algo na frente. Ele não se importa com o que ficou para trás. Ele não se importa com o que está atrás. Porque a corrida de Paulo é pelo alvo, é o que ele está vendo lá na frente. A corrida dele é essa, ele está correndo pelo que ele está vendo. Ele não está preocupado. Irmãos, vocês já assistiram a Olimpíada? Vocês já viram o Bolt correndo, né? Não tem o Bolt? Irmãos, o Bolt nem se preocupava com quem estava vindo atrás. Ele só focava na medalha. Ele só focava na frente. Ele quer a linha de chegada. Ele quer chegar. É isso que ele se preocupava. Ele se preocupava com o cara que estava vindo lá, porque ninguém ia alcançar aquele cara. Mas ele queria a medalha. Se a gente pedisse um pintor para fazer um quadro de um cristão, o que acha que ele desenharia no quadro? Talvez um crente com a mão na Bíblia, lendo a Bíblia, né? Talvez um crente de mão levantada, os olhos fechados. Talvez um crente de joelho orando, né? Sabe qual é a imagem que talvez Paulo desenharia? Paulo desenha um crente. O que Paulo desenha? Um atleta.
correndo. Ele conhece as Olimpíadas. Ele conhece atletismo. Ele conhece as corridas de carruagem da Grécia. A figura de Paulo não é a primeira vez que ele cita um atleta correndo. Às vezes é um soldado. Mas a figura do crente é alguém que corre pelo que está na frente. Cuidado para você não estar olhando para trás. A gente só olha para frente. Repita comigo, o crente olha para... Mais uma vez, o crente olha para... Não para trás. Eu quero conhecer a Cristo. E as coisas do passado? E as coisas que eu perdi? E as coisas que eu abandonei? Ficou para trás. Ficaram para trás. Ficaram para trás. E o que eu passei? Ficou para trás. Ah, mas na minha infância? Ficou para trás. Ah, mas minha família me fez muito mal? Ficou para trás. Porque eu encontrei o bem mais precioso. Eu caminho olhando para frente. Por quê? Essa é a figura de Paulo. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Isso não é uma brincadeira. Cristianismo não é brincadeira. A fé cristã não é uma brincadeira. Eu não creio que sou poeira de estrela. Eu não creio que o que me espera é um vazio existencial. Eu não creio nisso. E eu sei que todo homem no seu interior sabe que tem um Deus. Todo homem sabe que haverá juízo. Todo homem. Na minha classe de catecúmenos, eu estava perguntando aos alunos lá. Ora, de onde vem o senso dos índios de não tomarem a mulher um dos outros? De onde vem isso? De não roubar o outro. De onde vem isso? Porque isso está nas aldeias mais distantes, também está em São Paulo, está em Nova York. De onde vem isso? Todo homem sabe que tem um Deus. Alguns só não querem confessar, mas todo homem sabe que tem. É por isso que quando Jesus vem, a gente não abre mão dele. E a gente encontra, aquele louvor que diz, eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o meu bem mais precioso. É isso que eu queria. Faltava, era um encaixe. É um encaixe que faltava, é um encaixe. E quando Jesus veio, encaixou. O meu coração sabia que tinha alguma coisa. O meu coração sabia que tinha perdido alguma coisa, mas eu não sabia onde estava. Eu olhava para minha mãe e não era minha mãe. Eu olhava para meu pai e não era meu pai. Eu olhava para meus amigos, que tinha um monte de amigos, não eram os meus amigos. Faltava um encaixe. Eu sabia que tinha uma coisa maior, alguma coisa que me atraía, mas eu não sabia onde. Eu queria avançar, mas eu estava cego. Para onde vou? Eu sei que tem um caminho, mas para onde eu vou? Até que Jesus me chamou e aí a peça encaixou. A peça encaixou. Houve um encaixe perfeito. Ali eu sei, agora eu encontrei. Agora eu sei para onde ir. Eu sei para onde estou indo, eu sei para onde ir. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu avanço para o alvo, a fim de ganhar o prêmio. 15. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. É claro que Paulo não está falando do todo, tá? Ah, se vocês não concordam comigo, está tudo bem. Não. Em algum aspecto. Eu não queria entrar muito nisso não, mas eu vou entrar só um pouco. Parece que Paulo está deixando alguma coisinha, a gente pode acabar discordando. Em algum aspecto. No total, não. Nesse todo, não. Do Cristo, do alvo. Nisso, não. Mas em algum aspecto. E aí eu queria só um parentezinho. Irmãos, está havendo muitas seitas por aí. Um dos princípios da seita
é que todos precisam pensar a mesma coisa e não discordar de nada. A mesma coisinha. E eu já fui em seita. Eu conheço seita. Eu já não fui de seita. Eu já fui em seita. Já pesquisei, já fui pessoalmente, já vi como é o ambiente. Todos. É um líder. O que aquele cara fala é seguido em tudo. Em nosso meio, não. Então que haja um pouquinho mais de paciência, porque, de repente, um outro irmão tem uma visão escatológica um pouquinho diferente da minha, e não tem problema. De repente, ele tem uma visão de dons um pouquinho diferente, e não tem problema. Em algum aspecto, não tem problema, porque Deus vai esclarecer. Parece que Paulo está abrindo só um ponto aqui para eles, mas é em algum aspecto. Agora, o que nós estamos de mãos dadas? São várias questões, mas eu quero dizer uma. São várias questões. Todos aqui, sabem que o Evangelho de Jesus é tudo o que temos. Uma característica nossa aqui é o Evangelho. Lembra do que eu estou dizendo para vocês? Não é Jesus e mais alguma coisa. É somente Jesus. Somente Jesus. Para você ser membro dessa igreja, a obra não salva. Somente Jesus. A passagem de Jesus, que uma das que mais me pegam, é essa passagem que ele diz: aquele que vem a mim ama mais seu pai, sua mãe. Irmãos, isso precisa ser um conselho de nós, irmãos. Você está aqui, cadê a sua cruz? Você está aqui, mas você ama mais seu relacionamento do que Jesus? Tem que ter algo em comum entre a gente. A gente precisa ser uma comunidade que tem em comum que Jesus está acima de tudo em nossas vidas. Todos. Jesus está acima da nossa família. Jesus está acima do nosso emprego. Jesus está acima de tudo que a gente tem. Isso precisa ser um consenso. Logo, se precisar jogar fora relacionamento, jogue. Se precisar jogar fora emprego, jogue. Você lembra quando Jonas estava no navio, no barco? Jonas? E ele estava em desobediência? Uma grande tempestade se abateu no mar e os homens começaram a jogar a carga do navio no mar. Lembra disso? Isso é uma tática deles. Tira o peso do navio, joga tudo. O que Jonas entendeu? Não adianta. Podem jogar tudo fora. Mas vocês têm que jogar a mim fora. Porque eu sou o problema do barco. Por causa de mim vai morrer todo mundo. Vocês têm que me jogar fora. Eu preciso ser jogado fora. Porque Deus está contra o barco por causa de mim. E aí jogaram o Jonas no mar. O navio não afundou, o barco não afundou. E aí a gente conhece a história de Jonas. Ele não morreu também não, ele foi cumprir a palavra do Senhor. Agora, nós precisamos jogar algumas coisas fora por causa de Jesus. E aí eu não estou mandando você jogar seu filho fora, seu marido fora. Não é isso não. Não é isso. Coisas que Jesus autoriza a jogar fora. Namorado não é marido. Picante não é marido. Roupas indecentes não é marido. É ou não é? Pornografia? Joga fora. Se Jesus é o bem mais precioso que a gente tem, o que você perdeu por causa dele? É isso que eu quero saber. O que você perdeu? Eu tenho alguns testemunhos, mas não darei aqui. Não darei aqui. Ainda mais na adolescência, tinha coisa que eu achava que eu nunca ia jogar fora. Eu, meus amigos, ninguém tinha instrução ali de verdade. E nem conhecia a fé direito. Tinha coisa que estava tão entranhada que eu falei, isso aqui eu não jogo fora nunca. Até que Jesus chegou. Olha só. Teu filho que não é crente só não jogou algumas coisas fora porque Jesus não está lá ainda, hein? Só vai jogar quando Jesus entrar. E tem gente que não entende a fé ainda. Mas o dia que olhar nos olhos de Jesus, aí é outra coisa. Porque eu joguei coisa fora, eu era um adolescente. Não, já tinha 18 anos. Coisa que eu não jogaria fora. Mas Jesus entrou e eu não conseguia mais conviver com aquelas coisas. E aí eu comecei a jogar coisa fora. Muito novo, hein? Novo, 18 anos é novo. Comecei a jogar coisa fora. O que estava no meu coração? Cristo vale mais.
Cristo vale mais. Cristo vale mais. Cristo vale mais. Ele chegou em minha vida num momento muito especial. Com Paulo, então, no caminho de Damasco, né? Apareceu no caminho de Damasco, ele tomou um baita de um susto. E aí ele perdeu todas as coisas por causa de Jesus. Irmãos, por favor, que Jesus valha mais na sua vida do que tudo, tá? Esteja disposto a perder, porque quem perde por Jesus ganhou. Ganhou. Estou caminhando para o final, versículo 16. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Presta atenção. Paulo não dá uma lista de regras para ele. Para a igreja de Filipe. Ele não dá uma lista de regras. Olha só, observem a lista. Aqui está a lista. Não. É engraçado. O que ele pede? Vocês precisam observar coisas. Não é uma lista de regras. O que você vai observar? Olha o texto, 17. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo. A gente aprende a ser crente com outro crente, tá? A gente aprende a ser crente vendo outro crente. Ah, mas Paulo tudo bem, pastor. Não, continua o texto. Não é só Paulo, não. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem. Os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Olha isso. Observem outros crentes. Observe a vida de Paulo, mas observe outros crentes também. A gente aprende a ser crente com outro crente. E na quarta-feira eu falei disso. Eu falei do companheirismo, da amizade cristã. Crente não caminha sozinho, crente. Já viu os crentes espertalhões? Não, porque o pastor falou lá Jesus, eu já sabia. Tanto é que eu não preciso de ninguém. É só Jesus e acabou. Não preciso de ninguém, só preciso de Jesus. Jesus está comigo e eu não preciso andar com ninguém. Eu não preciso ter grupo, não preciso nada. O próprio Jesus mandou de 2 em 2. E vários outros textos na Bíblia. Você não pode andar sozinho. Estabeleça uma rede de amigos. Porque a gente aprende a ser crente com outro crente. A gente aprende a ser santo com pessoas santas. Isso é um discipulado. Aprenda, irmãos. Mas olha, observe. Observe. Abra os seus olhos e observe. Como que fulano lida com o marido? Como que fulano lida com os filhos? Como que fulano paga as contas? Só dá para aprender essas coisas caminhando juntos. Não se tranca na sua casa com a sua esposa, não. Veja com outros crentes, anda junto, procure estar nos lugares onde eles estão. Não se feche. Paulo não mandou um padrão escrito. Faça isso, não faça aquilo. Faça isso, não faça aquilo. Não, ele diz, observem os crentes. Observem. E a gente só faz isso andando junto. Agora chega a parte mais difícil da carta. Olha o 18. Pois, como já lhes disse, repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, é a parte mais difícil. Eu repito isso com lágrimas. Há muitos que vivem como inimigos da cruz. Há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago. Irmãos, para pensar. Sabe por que algumas pessoas não carregam a cruz? E não querem seguir a Jesus? Porque o Deus dessas pessoas é o próprio ventre. O que me sacia? Isso me sacia? Então não quero Jesus, não. Eu quero o meu desejo. Eu quero o meu ventre. Qual o destino desses? Que tem o seu ventre como Deus? A perdição. Eu não quero o meu ventre como meu Deus. Irmãos, eu não prestava. Não prestava. E graças a Deus teve gente para dizer todo ser humano é mau, você é mau. A gente tem pecado no coração. Vamos lidar com isso. Quando você coloca o seu ventre como seu Deus, absurdos são cometidos, irmão. Absurdos são cometidos. Paulo está dizendo que esses inimigos da cruz de Cristo, os que pregam uma mensagem contrária à cruz, esses terão um destino de perdição. E logo, aplicando para a igreja,
Quantos pastores têm ficado famosos e têm sido queridinhos de ímpio? Porque eles pregam o quê? Jesus não liga para o que você faz, faça o que quiser. É o inimigo da cruz. Venha como está e fique como veio. É o inimigo da cruz. Irmãos, eu não posso aprofundar, porque senão eu serei preso. Porque a minha vontade é falar algumas coisas, mas eu serei preso. Porque eu vou tocar em temas muito de pecados que você vai falar, isso eu não aceito. Quem faz isso tem que ser preso. E o Senhor citou um caso aí que não era nem para citar. Tudo bem. Mas e essa pessoa que tem esse vício, que faz atrocidade, que eu não vou mencionar, porque eu serei cancelado se eu fizer? Ele vai dizer assim, mas tá bom. Eu não sinto prazer no que tu sente, não. O teu hoje em dia é permitido, né? Mas eu só tenho prazer com determinadas coisas. É injusto você realizar o seu prazer e eu não poder realizar o meu. Aí tu vai falar, mas o teu é proibido. Mas é prazer. Então você privado de prazer porque o meu é proibido? O teu também já foi proibido. Hoje que aceitaram. Mas na década de 80 era proibido. Década de 70 era proibido. E o meu? Mas o seu é violento. Mas é meu prazer. Então eu serei o único na sociedade que não terei prazer. Vamos liberar o ventre de todo mundo, então? Vamos liberar? Já que você pode fazer o que tu quer, sexualmente falando, ou financeiramente falando, que homens fazem loucuras, por que os outros não podem? Ah, porque o pecado do outro... Chama até de pecado infeliz. Diz que nem cria mais em pecado. Agora, quando envolve... Eu não vou falar. Vai mexer. Quando envolve pessoas que têm apetites sexuais que você jamais imaginou, como é que fica essa pessoa se sentar na mesa e argumentar? Porque hoje o homossexual pode. Hoje o homem pode ter aí trisal. Pode ter alguma... Hoje pode... Eu não pode. Por que o meu não pode? Se eu não tenho desejo nem homossexual, nem desejo hétero, o meu desejo é outro, que eu não vou mencionar. Por que o meu não pode? Vamos militar para o meu poder também. Não, mas o seu não pode. Porque vai mexer com gente frágil. Mas é a única maneira que eu tenho. Como é que argumenta? Vamos liberar os ventres? Vamos liberar as vontades? Vamos liberar os desejos de todo mundo, então? Sabe o que vai acontecer? Colapso. Morte. Quando Deus diz não, não é para acabar com a nossa alegria. Quando Ele diz não, é para impedir a nossa destruição. Deus sabe até onde vai o desejo do coração do homem e de uma mulher. Então, por isso que Ele diz, não! Não faça! Faça como eu estabeleci! Como eu estabeleci! Não faça! Se começar a liberar ventres, desejo, se o seu Deus for a sua sexualidade, a sexualidade de outro que é proibida também será um Deus e vai destruir tudo. E você não vai poder dizer, não, o seu não pode, mas se o seu pode, o meu pode. São inimigos da cruz de Cristo. E falsos pastores têm dito, venha como está e fique como veio. Deus não liga para isso. Deus só liga para religioso, Ele odeia religioso. Agora os outros, Deus quer todo mundo fique como está. Inimigos da cruz. Irmãos, para seguir a Jesus, tem uma cruz esperando a gente. Tem alegria demais. Alegria demais. A gente carrega uma cruz, sim. A gente carrega uma cruz, sim. Jesus disse lá, aquele que não renuncia a tudo que tem não pode ser meu. Eu já expliquei, irmãos, eu tenho que vender meu carro, eu tenho que vender minha casa. Não! É você amar mais Jesus do que tudo. E se um dia Ele te pedir, você dá. Simples. Machuca, às vezes, a caminhada cristã? Machuca. Às vezes a gente sofre porque não pode dar o troco? Sofre. Mas quem tem a cruz de Cristo não age como um ímpio. O nosso padrão é o céu. O nosso padrão é como Jesus agiu. Esse é o nosso padrão. Vai doer? Vai machucar em algumas horas? Vai machucar. Mas eu tenho mais uma vez, eu quero repetir. No mundo, todos se machucam o tempo todo. Eu prefiro me machucar por Jesus Cristo. Quem segue o mundo se machuca o tempo. Esse negócio de ir no mundo é só alegria é mentira. É mentira. Tem muito sofrimento lá. Isso é mentira. Existem cruzes em tudo quanto é caminho. Existe sofrimento em todo tipo de lugar. As notícias tristes que eu vejo, de cara festejando, bebendo em bar,
onde para eles é um lugar de alegria, ali acontece um assassinato, do nada. Há caminhos, todos os caminhos, na verdade, carregam dor. Eu prefiro sofrer com o meu Senhor, onde eu tenho inúmeras alegrias. Eu amo ser crente. Eu amo ser crente. Ser crente não é ser quadrado, não. Ser crente é demais. É para lá de bom. Para lá de bom. Mas tem momento que dói. Como qualquer outro caminho. Qual é a diferença? É que por Jesus eu choro. Por Jesus vale a pena chorar. Pelo diabo, não. Pelo mundo, não. Por Jesus, eu choro. Eu quero perder tudo. Todos os cargos, todos os títulos, todo o glamour. Ou para ganhar Cristo. Amém. Amém. Paulo finaliza dizendo, versículo 20, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados. Não, pastor, o meu não, que eu estou malhando, eu estou bombado. Não, eu já dei um jeito na carcaça. Meu corpo não é humilhado, não. É uma doença braba que você pega. Para você ver, eu era bombado, eu era fortão. Parei. Fiquei doente. Os nossos corpos humilhados, fracos, sujeitos a doenças e a essa morte. Qual é a promessa? Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. É o que ele disse no versículo 10. E a gente termina aqui. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição. O lugar final do crente não é o céu, tá? Ah, ainda bem que eu vou morar no céu. Eu não vou morar no céu. Eu até entendo que nosso irmão Lázaro, que já faleceu, cantou. Eu até entendo. Mas o lugar do crente não é o céu. Paulo usou a linguagem celestial aqui pelo que está lá, que é Jesus. Pelo retorno dele, que vem do alto. Sabe qual é o estado eterno do cristão? Nova terra, novo corpo. Com ruas, com casas, com alegria, com festa. Jesus vai restaurar essa ruas todinha. A prefeitura levou um ano, né? Jesus vai restaurar tudo. Ah, vai ter Rio de Janeiro? Vai ter Rio de Janeiro. Restaurado. A Bíblia fala, novos céus e uma nova terra. Você acha que a gente vai ficar voando com a auréola? Auréola? Ela, né? Voando. Pé no chão, ó. Andando. Andando. E eu vou ter um tigre. E ele não vai me atacar. E eu não vou morrer, porque eu nem quero morrer. Eu não quero morrer, não. Odeio a morte. Odeio a morte. Não haverá mais morte. Qual é a garantia? Ele morreu há 2000 anos atrás e ressurgiu dos mortos. Dizendo, o tempo da morte é pouco. Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Paulo desafiou a morte. Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Só desafie a morte quem tem Jesus Cristo. Eu também quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. O dia que eu tiver um novo corpo, nada mais me para. Nada mais me para. O dia que eu encontrar Jesus, nada mais me detém. Lágrima alguma chegará aos meus olhos. Nunca mais farei um sepultamento na minha vida. Glória a Jesus. Nunca. E eu quero que você também esteja nesse barco. Amém? Grava o que eu disse essa noite. Há sofrimento em todos os caminhos. É mentira que lá fora não tem. Lá é onde mais tem. Mas eu e você preferimos chorar no lugar certo. Qual é o lugar certo? Ao pé da cruz
de Jesus. Se você não quer a cruz, você vai chorar com o mundo. Mas vai chorar. Vai chorar. Eu prefiro carregar a cruz de Jesus. E eu espero que você também carregue comigo. Amém? Feche seus olhos. Pai Santo, obrigado por essa reunião. Obrigado por esse culto. Obrigado pelos meus irmãos que vieram aqui cultuar a Ti e ouvir a Tua palavra. Senhor, nos impeça de deixar o caminho de Jesus. Que a gente venha chorar, mas venha chorar aos pés de Cristo. Porque lá no mundo está cheio de choro e tristeza também. Mas lá não há consolo, Senhor. Aumente as nossas costas para carregar a cruz. E nos ajude a dizer não aquilo que a gente tem que dizer não, Pai. Existem coisas assediando meus irmãos. Que eles consigam dizer não. Que a gente repute tudo como esterco para poder ganhar a Cristo. Que pessoas aqui abandonem a vida de pecado por causa de Jesus. Que ideologias sejam abandonadas por causa de Jesus. A nossa ideologia é o reino. O nosso Messias é Jesus. Que as paixões políticas também não tomem o coração dos meus irmãos. A nossa paixão e o nosso amor é o reino de Jesus. Sabemos, Pai, que nenhum político vai nos dar o que Jesus nos dá. Que a gente jogue tudo fora para alcançar Jesus, Pai. Nos dê esse poder do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém.